Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Mais uma vez, convidados faltam à reunião da CPI dos ônibus e irritam os parlamentares. A responsabilidade de vir ao ser convocado é a mesma quando a Justiça convoca alguém para um depoimento de um processo. Otimismo no setor hoteleiro. Empresários apostam no sucesso do projeto Rio de Janeiro a Janeiro para recuperar a imagem da cidade e aumentar o número de turistas. Esse calendário ele vem na hora certa e ele com certeza vai ampliar muito a ocupação da cidade, a vinda de turistas, o que reflete imediatamente no aumento de receitas. E a ciência transformada em arte. Uma exposição faz sucesso ao reunir peças que são comuns somente em laboratórios. É o corpo humano de uma forma que você nunca viu. A 7ª sessão da CPI dos ônibus na Câmara Municipal deveria contar com a presença de representantes da Fundação Getúlio Vargas e de uma empresa de auditoria, mas eles não apareceram. A ausência irritou os parlamentares que decidiram que, a partir de agora, as pessoas a serem ouvidas serão convocadas e não convidadas. Veja na reportagem de Luciana Cabizieri. A ausência dos representantes da Fundação Getúlio Vargas e da empresa de consultoria Price, contratadas para prestarem serviços de auditoria no processo de revisão tarifária dos ônibus à Prefeitura do Rio, voltou a prejudicar o avanço das investigações da CPI dos ônibus. No convite, as pessoas estão desrespeitando a CPI. Nós estamos numa comissão que investiga. Então a gente não pode simplesmente ficar à mercê daquilo que as pessoas mandam para nós uma explicação, mas mandam por e-mail e não mandam nenhum representante ou alguém que responda pela matéria ou pela pasta. A partir de agora, os novos nomes definidos pela CPI para prestarem esclarecimentos à comissão serão convocados e estarão sujeitos a sofrerem penalidades caso não compareçam à reunião. Fiz questão de apresentar isso na CPI, que o presidente não use mais a palavra convite em nenhum momento, mas que convoque para que a gente possa deixar essas pessoas que são convocadas, sejam elas servidores públicos, sejam elas agentes privados que tiveram um contrato com o poder público, que elas entendam a gravidade da situação e parem de desrespeitar a CPI. Nós vamos cobrar da Price e da FGV explicações melhores sobre o que aconteceu aqui hoje, porque, no final de contas, eles têm responsabilidade de contratos onde ganharam dinheiro público para isso. A CPI precisa se impor nessa história, porque é uma investigação a suspeitas sobre agentes públicos e privados que, na verdade, prejudicam a população do Rio de Janeiro. E, portanto, a responsabilidade de vir ao ser convocado é a mesma quando a Justiça convoca alguém para um depoimento de um processo. Ainda durante a reunião, os integrantes da CPI votaram contrário à quebra de sigilo telefônico e bancário do ex-subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Transportes, que omitiu informações à CPI na última audiência da comissão. Não dá para a gente continuar perdendo tempo. Foram 2 sessões em que os convocados não estiveram presentes. Agora, mais uma vez, no lugar de aprovar o requerimento, nós já tivemos problema no início, em que a gente queria ter aprovado o requerimento dos documentos, que não chegaram até agora, né? Vários documentos não chegaram até agora. Portanto, ter essa CPI em marcha lenta não é interesse da sociedade. Nós queremos uma CPI para valer e lamentamos essa decisão e vamos, obviamente, cobrar que mais à frente, quando o senhor Hélio Borges voltar aqui, vamos colocar novamente esse requerimento, porque para nós essa situação não está bem explicada e onde há fumaça, há fogo. Uma nova reunião ficou marcada para o próximo dia 11 de outubro para novamente tentar ouvir a empresa Price e a Fundação Getúlio Vargas. Nós temos ainda o direito a um prazo, a recorrer a um pouco mais de prazo para postergar a CPI. Mas nós queremos que, através dessas atitudes, principalmente a que foi tomada hoje, que através das convocações elas possam dar celeridade ao processo que a gente tanto necessita fazer acontecer. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal dessa terça-feira. Câmara do Rio apoia o combate ao câncer de mama. Fachada do Palácio Pedro Ernesto será iluminada de rosa durante o mês de outubro. Imóveis que se valorizaram pelo direito de uso de solo devem arcar com uma contrapartida à Prefeitura. É o que determina a proposta do vereador Renato Cinco. Projeto de lei do vereador Raimon pretende regularizar o funcionamento de depósitos para vendedores ambulantes. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar Célio Luparelli fala sobre o projeto de lei que proíbe o atendimento a gestantes, idosos e pessoas com dificuldades de locomoção no 2º piso de agências bancárias. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal pode liberar o uso de bermudas para motoristas de ônibus e cobradores. A proposta é do vereador Zico e ganhou elogio dos rodoviários. A reportagem é de Aline Bordalo.
Rio, 40 graus. Se já é difícil aguentar o calor carioca na praia, imagina dentro dos ônibus sem ar-condicionado. Quem trabalha o dia inteiro aqui sofre. 40 graus, o motor ainda esquenta mais ainda, fica difícil. A temperatura que tem do motor, a noção, vamos dizer, os passageiros, as pessoas que estão de fora não têm noção o calor que é isso aqui ao nosso lado aqui. O Vinícius tem razão. A temperatura do motor pode chegar a 45 graus. Um projeto de lei que tramita na Câmara pode dar um refresco à vida dos motoristas e cobradores. Se aprovado, eles poderão trabalhar usando bermuda. O projeto é do vereador Zico. No texto, ele explica que o calor faz a pressão sanguínea subir, aumentando o risco de infarto. Somando-se a isso o estresse do trânsito carioca, o resultado pode ser explosivo. Ele já está estressado ali dirigindo, aquele motor quente ali e os ônibus todos ainda não estão com ar-condicionado. Estresse, pressão sobe, fica nervoso, trata mal o passageiro, a gente tem sempre problema. Então aqui isso aí é para dar uma tranquilizada no motorista e ele levar a gente bem para onde vai levar. O projeto de lei ainda vai passar por votação, mas se depender dos motoristas, ele já está aprovado. E de preferência, antes do verão chegar. Tomara que seja aprovado, vou torcer para isso. Mesmo que tenha o ar-condicionado, mas a gente sente toda a temperatura aqui por causa do motor, que é ao nosso lado. Seria uma boa se fosse aprovado esse projeto, até porque tem algumas empresas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, no município do Rio, que tem motorista, colegas aí que podem trabalhar de bermuda, independente que seja verão ou não. O colega uniforme é com bermuda. Otimismo no setor hoteleiro da cidade com o anúncio do projeto Rio de Janeiro a Janeiro. O calendário, com mais de 100 eventos durante o ano, foi bem recebido por empresários. Além disso, 2 pesquisas recentes mostraram que, apesar da violência, a maioria dos turistas recomendaria a visita à cidade. A reportagem é de Renato Chapô. Uma história que se repete há muitos anos. A cidade, que encanta pela beleza, também assusta por causa da violência. Quem chega no Rio sempre toma precauções antes de sair do hotel. Procurando sempre, das 6 horas em diante, estar no hotel, para evitar problema, não carregar nada de ouro valioso, para evitar assalto, essas coisas. A gente anda com o pé atrás aqui, né? Sabendo o que está acontecendo na favela, né? Por perto, a gente fica com o pé atrás, fica com medo. Você pensou 2 vezes antes de vir para cá? Não, eu tinha que vir, eu vim fazer uma prova, mas eu vim com cuidado, né? Sempre escondendo celular, carteira. O dono deste quiosque na praia de Copacabana diz que a crise econômica afasta muita gente, mas acredita que o medo da violência pesa muito na hora de decidir o roteiro da viagem. O que eu tenho percebido é a crise e violência. Falta de dinheiro das pessoas, realmente, que buscam opções mais baratas, e a violência, sem dúvida. Porque em todos os lugares no Rio, não é concentrado, perto das áreas turísticas. Então as pessoas veem isso e desistem de ver. Eles pedem alguma dica específica? Assim, pode ir com criança, posso ir à noite, é tranquilo. É sempre a questão do horário, se é seguro, se não é. Sempre há essa pergunta, porque o Rio de Janeiro a gente sabe, não basta assim, qual local eu vou. Qual local e qual hora é legal, quando é mais tranquilo, eles sempre têm esse receio. Mas apesar da violência sempre ser destaque no noticiário, os turistas continuam chegando em grande número. Só no Rock in Rio, 65% do público foram de fora do estado. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o festival movimentou R$ 1,4 bilhão na economia da capital. 2 pesquisas recentes do Ministério do Turismo revelam que a situação do Rio não é tão ruim assim. Uma delas mostra que 6 em cada 10 pessoas que nunca estiveram na cidade gostariam de vir. A outra diz que 95% dos turistas recomendariam o Rio para amigos e familiares. Este espanhol confirma a tendência. Ele trabalha num restaurante em Barcelona e escolheu o Rio para tirar férias prolongadas. Já está aqui há 2 meses e vai ficar mais 4. Sempre toma cuidados antes de sair do hotel, mas o medo não o impede de aproveitar a cidade. Cuidado sim, medo não. Pensando em atrair mais turistas, a prefeitura se aliou a empresários e montou um calendário com 100 eventos para 2018. O Rio de Janeiro a Janeiro tem o apoio do governo federal e pretende injetar R$ 6 bilhões na economia carioca, além de gerar 170 mil empregos. Olha, eu acho que esse calendário é a redenção aqui do nosso estado, da nossa cidade, porque nós saímos de uma Olimpíada de total sucesso
eu diria a cidade, né, como um todo, não só a hotelaria, mas uma Olimpíadas realizada com absoluto sucesso, e dali para frente nós não tivemos nenhum investimento, nem federal, nem estadual, nem municipal, em promoção e divulgação da cidade. Então eu acho que esse calendário ele vem na hora certa e ele com certeza vai ampliar muito a ocupação da cidade, a vinda de turistas, o que reflete imediatamente no aumento de receitas. O grande desafio é aumentar a ocupação dos 56 mil quartos disponíveis na cidade desde as Olimpíadas. Eram 30 mil antes de 2016. O presidente da Associação de Hotéis do Estado acredita que, para isso acontecer, é preciso que o Brasil saia da crise, que, na opinião dele, pesa mais do que a violência. Se nós não tivéssemos essa crise, que eu diria que ela é político-financeira, né, ela gera muito mais insegurança no investidor, né, do que as notícias ruins. Então acaba que o capital estrangeiro ele fica indeciso do investimento. E nós temos comprovadamente agora grupos, países inteiros querendo investir aqui na cidade, né, como na parte de petróleo, na parte de infraestrutura e saneamento, mas precisam de uma segurança jurídica, política também. Confira agora o que foi destaque na sessão do Legislativo Carioca nesta terça-feira. Na sessão plenária desta terça-feira estava prevista a votação do projeto de lei que autoriza o serviço de transporte de passageiros por meio de motocicleta na cidade do Rio de Janeiro. Alguns mototaxistas acompanharam a sessão da galeria, mas a votação acabou não acontecendo. Hoje são milhares de mototáxis na cidade do Rio de Janeiro. Uma das categorias que talvez tenha durante tanto tempo ficado desassistida e prestando serviço à população. Quem mora em comunidade do Rio de Janeiro, como por exemplo o Vidigal, sabe que muitas vezes o meio de você ir e vir é usando o mototáxi, né? Tem lugares onde o ônibus não chega, a van também não chega, então só o mototáxi pelas vielas da comunidade consegue passar. Na verdade, a gente quando recebe essa categoria aqui e apresenta esse projeto de lei complementar, que é o 27, que trata sobre esse tema, a gente visa garantir um direito que perpetue para a categoria. Hoje tem um decreto do prefeito Eduardo Paes, na época, que está em vigor ainda no município do Rio de Janeiro, que dá a eles uma garantia limitada, porque pode trocar o gestor, pode trocar o prefeito e esse decreto pode acabar. De uma certa forma que o prefeito pode cancelar o decreto. Então, quando a gente dá entrada num projeto de lei desse, para dar essa garantia a eles, vai dar com certeza uma tranquilidade para toda a categoria. Na tribuna, o vereador Paulo Pinheiro falou sobre o orçamento da Prefeitura para o ano de 2018, que será votado pelos parlamentares. Lembrar os vereadores, estão em grande número hoje aqui, que chegou a casa, foi publicado hoje, o orçamento 2018. É muito importante que todos os senhores leiam o que temos para ver para o ano que vem, para que não estejamos constantemente aqui no plenário dizendo coisas que não vão acontecer. É importante entender que, ano passado, a prefeitura do governo anterior mandou um orçamento para essa casa de 29,5 bilhões de reais, que evidentemente não será cumprido, porque a Receita não vai alcançar isso, como disse a própria secretária. Então, o orçamento que o prefeito anterior mandou para cá, para a cidade, era 29,5. O orçamento que o atual prefeito mandou para o ano que vem é de 29,2. Então, teremos um orçamento menor do que o enviado pelo governo anterior. Uma comissão da Câmara Municipal quer aumentar o acesso à comunicação das pessoas com deficiência. O repórter Sérgio Costa conversou com a presidente da comissão. Garantir o acesso de comunicação das pessoas com deficiência ao Legislativo. A partir de agora, será possível enviar críticas e também sugestões. Vereadora, qual que é a importância de um canal exclusivo para pessoas com deficiência? Eu acho muito importante que as pessoas com deficiência tenham esse 0800 para que elas possam fazer denúncias, para que elas possam tirar dúvidas sobre seus direitos, né? Nós temos recebido muitas ligações e assim a gente orienta a pessoa como resolver o problema. Se caso a pessoa não conseguir resolver, não puder resolver, se for uma questão mais complexa, a gente aciona os órgãos competentes e cobra que a solução do problema seja resolvida.
Na sua avaliação, uma sociedade democrática passa por essas conquistas? Eu acho que passa sim, porque como a gente pode ter uma cidade democrática se a gente não garantir o direito a essas pessoas que são uma parcela tão grande na nossa sociedade, né? A gente só pode ter uma cidade democrática se todos tiverem seus direitos garantidos. Como vai funcionar na prática esse atendimento? Principalmente para sugestões. Eu acho que a gente precisa de muitas sugestões na pauta da pessoa com deficiência e eu acho que isso vai facilitar muito o nosso trabalho aqui dentro da casa. A ciência transformada em arte. A exposição Mundos Invisíveis no Museu do Amanhã reúne peças captadas por pesquisadores brasileiros, um material que só era visto dentro dos laboratórios. A repórter Aline Bordalo foi conferir. Olhando para essa imagem, o que te parece? Uma máscara? Um desenho abstrato? Acredite, trata-se de um tumor que se desenvolveu numa parte do crânio de um paciente, aumentado em 300.000 vezes. E essa grande árvore, o que seria? Fibras de um fígado humano. Todas as peças da exposição Mundos Invisíveis foram captadas por pesquisadores brasileiros de vários estados, que tornaram público o que só era visto dentro dos laboratórios. Essa exposição, ela na verdade é fruto de uma iniciativa do coletivo Arte Bio, que já há 3 anos faz uma seleção de imagens de centenas de pesquisadores no Brasil todo e faz uma exposição online. Só que essa é a primeira vez que ela é montada dentro de um museu. A imagem mais surpreendente é essa aqui. Parecem espelhos, uma coisa assim meio futurista, mas na verdade são cristais de colesterol. Ela foi tirada de uma tomografia. É a ciência transformada em arte. A biomandala nada mais é do que o parasita que causa esquistossomose. Quem diria que asas de mosquito poderiam ser tão belas? Nas pesquisas, os cientistas costumam usar cores para diferenciar funções. Estas representam as atividades do nosso cérebro. Você imaginou que as pupilas gustativas de um tubarão fossem assim? Pois é, melhor ver só assim mesmo, né? Muito mais do que despertar a curiosidade, essas fotos são essenciais para o avanço da medicina. Observando as células microscópicas num tamanho tão grande, os cientistas podem entender melhor como tudo funciona. Você consegue uma definição de imagens de 300 vezes 1000 de aumento, é aí que você consegue, por exemplo, perceber se um determinado medicamento ele está aderindo ou não a um órgão do corpo. E você consegue ver isso na hora, né, no momento que você ingere o remédio. Antes você tinha que esperar dias para poder ver esse efeito. Então esse é apenas um dos exemplos do quanto essas visualizações permitem com que a ciência possa avançar e inovar de forma cada vez mais acelerada. Depois de visitar a exposição, certamente você nunca mais vai olhar para uma radiografia da mesma forma. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.